Ponto onde vai ter a oscilação, de fato, e vai ter um ponto fixo. Tá? Esse ponto fixo, ele está sendo simbolizado por essa roldana que está aqui. Tá? Se quiser aguardar para a próxima turma, senão vai ficar muito, aumentar muito a temperatura aqui. Está chegando 20 minutinhos, tá? 20 minutinhos. E esse ponto fixo aqui, ele vai ser o ponto estacionado, o ponto parado que a gente falou agora há pouco, né? Ele também pode ser simbolizado aqui, nesse caso, desse meu desenho, como se fosse uma corda amarrada em algum lugar. Essa corda, ou não precisa ser corda, pode ser uma mola, né? Pode ser alguma coisa. Se quiser aguardar a próxima turma, tá? Para não tumultuar aqui, não tem cadeira, não tem ar, não tem um monte de coisa, né? Se tiver amarrada essa corda, essa mola em algum lugar, e a gente movimentar essa corda, essa bola, seja lá o que for, ela provavelmente, se eu fazer o movimento para cima, ela vai subir, e como ela tem um ponto fixo, né, e é isso que caracteriza uma onda estacionária, é ela ter um ponto fixo, ela vai bater nesse ponto fixo e vai retornar. Só que ela vai retornar por baixo. Se eu mandar ela por cima, ela vai bater e vai voltar por baixo, tá? Isso daqui é uma característica da onda estacionária, tá? Vai acontecer a vibração, só que um dos pontos vai estar fixo, parado, tá? Ok, fácil de entender. Só que se eu faço uma vez só, eu tenho um pulso que vai ir e vai voltar. Inclusive, isso daqui já é um fenômeno ondulatório, né? Porque tem um grupo, por exemplo, do seminário que vai falar sobre reflexão, né? Aqui é uma reflexão, porque essa onda, esse pulso, ele vai bater num obstáculo e vai retornar. Isso é uma reflexão, tá? Ok. Entretanto, se eu fizer mais de um pulso, né? Ou seja, continuar fazendo essa vibração, o que vai acontecer? Vou ter ondas indo e vou ter ondas voltando, tá? E essas ondas vão se encontrar. E quando essas ondas se encontrarem, vai acontecer outro fenômeno ondulatório, que aqui a gente vai chamar de interferência, tá? E aí eu tenho dois tipos de interferência. Eu posso ter a interferência construtiva e posso ter a interferência destrutiva, tá? Vamos lá. O que seria uma interferência destrutiva? Aqui nessa imagem eu vejo que está a oscilação ou a onda, ela está para cima, e quando ela voltar, ela está para baixo. Então, se nós olharmos aqui, isso aqui a gente chama de fase, tá? Então, eu tenho uma fase positiva, uma fase para cima, e tem uma fase para baixo, que eu chamo de negativa. Quando elas se encontrarem, quando uma estiver indo e a outra estiver voltando e elas se encontrarem, como uma está ao contrário da outra, o que vai acontecer? Elas vão se aniquilar. Elas vão se anular uma à outra, tá? Isso aqui a gente chama de interferência. Essa vai interferir naquela que está vindo e vai ter uma interferência que nós vamos chamar de destrutiva, tá? Entretanto, então, naquele ponto, né, que elas se encontrarem, não vai existir onda nenhuma, não vai existir vibração nenhuma, tá? Falar que não existe vibração nenhuma talvez seja um pouquinho forçado, né? Existe uma vibração menor do que teria antes delas se encontrarem, né? Entretanto, apagaram a minha imagem, né? Mas tinha aqui, dá para ver, né? Tinha uma onda, uma fase para cima aqui e aqui uma outra para cima também. Quando essas se encontrarem, como aqui está na mesma fase que essa, o que vai acontecer? Como se eu tivesse uma onda vindo aqui, a outra vindo aqui, e quando elas baterem, uma interferir na outra, o que vai acontecer? Elas ficarão maiores, né? Vai juntar numa só, e essa perturbação vai ser maior, ou seja, uma interferência construtiva agora, tá? Elas vão se interferir uma na outra e depois elas seguem, né? Depois elas voltam e continuam o caminho delas, tá? Aonde que nós temos isso? Tem alguém que toca alguma coisa, é da música aí? Tem alguém da música aí? Tem ou não tem? Não, mas eu canta, né? Por exemplo, onde nós temos isso aqui acontecendo, por exemplo, tem vários instrumentos musicais, como violão, violoncelo, instrumentos de corda, né, de uma forma geral.
Então nós temos lá o que? Um ponto fixo e tem lá as cordas, né, do instrumento musical que vai funcionar como se fosse uma onda estacionária, tá? E aqui a gente tem esse gerador que vai nos ajudar a entender e visualizar tanto isso quanto isso que eu acabei de falar, tá? Então, se nós ligarmos ele aqui, a gente vai ver que tem um ponto que vai oscilar, né? E o ponto fixo está lá. Esse ponto que vai oscilar já está criando vários pulsos seguidos aqui. Entretanto, essa onda não é tão, pelo menos não parece aqui aquela imagem que eu mostrei para vocês lá na sala de uma onda, né? A onda não é assim, a representação de uma onda, ela vem aqui, aí ela desce, vai lá, aí aqui eu tenho uma crista, né? Aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho amplitude, tem vários elementos de uma onda. Só que isso aqui não se parece muito com aquilo, porque diferente daquilo, aqui tem um ponto fixo, tá? Então ela vai criar uma imagem diferente. Só que quando eu aumento a frequência, ou seja, estou aumentando a quantidade de oscilações por segundo, eu começo a ter uma imagem diferente, tá? Eu começo agora a ter isso que já tinha, né? Mas agora ficou mais visível para mim que uma onda que está indo está encontrando com a que está voltando. E neste caso aqui, eu estou tendo isso daqui, ó. Uma onda que está indo de uma fase está encontrando alguém que está voltando na mesma fase, tá? E quando elas estão se encontrando, elas estão criando essa interferência agora construtiva. E quando elas se encontram, fica maior, né? E eu consigo ver como se fosse uma imagem aqui de uma espécie de barriguinha, né? Mas a gente chama isso daqui na verdade de ventre, tá? O material de vocês vai chamar de ventes, é a mesma coisa, tá? Também tem outro nome que a gente chama de antinó. Bom, se tem o antinó, é porque tem o nó, né? Então, o antinó seria este, e onde estaria o nó? Nas pontas, tá? O nó seria uma região onde a vibração é menor, e o ventre, uma região onde é mais intensa a vibração. Beleza? Só que nós podemos aumentar um pouco mais essa vibração, né? E quando a gente aumenta um pouco mais a vibração, a gente começa a ter outras figuras aparecendo. Por quê? Eu começo a ter ondas que estão indo e estão voltando, e em algum ponto elas estão tendo uma interferência destrutiva também, né? Então, aqui, por exemplo, é uma interferência destrutiva, é onde os nós se encontram, né? Então, neste caso, eu teria 2 ventres e 2, 3 nós. Isso daqui simboliza um comprimento de onda estacionário, tá? O que é o comprimento de onda? Lembra lá? É o tamanho da onda. Quando a gente tem comprimento de onda, a gente representa com essa letra aqui, que parece um pé de galinha, um Y ao contrário, ou um X mal feito, né? Enfim, mas é uma letra grega chamada lambda, que significa o comprimento dessa onda estacionária. E nesse caso, quando nós temos 2 ventres, significa que eu tenho um comprimento de onda inteiro, tá? 2 ventres ou 3 nós. Certo? Bom, se aqui tinha 2 e eu tenho 1 inteiro, então na figura anterior eu tinha quanto? Aqui. Opa. Aqui. Se para ter 1 inteiro lambda eu tinha 2 ventres, e agora eu só tenho 1, eu tenho quanto então? Meio, né? Eu tenho metade, porque eu tenho 1 ventre só, né? Significa que se isso aqui fosse um pouquinho maior, né, e eu tivesse uma linha um pouco maior, então para dar 2 ventres, provavelmente seria aqui, né? Ó, teria um ventre, o outro mais ou menos aqui, desse mesmo tamanho, né? Então o comprimento de onda seria desse tamanho. E desse tamanho, né, para aquele outro que formou, o que mudou exatamente além da imagem?
Eu tive que mudar alguma coisa aqui, né? O que eu mudei? A frequência. Então, quero que vocês tenham isso na mente de vocês. Quando eu mudo a frequência, eu mudo o comprimento de onda. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. É um inverso do outro. Por isso que lá na sala nós falamos sobre algumas ondas, por exemplo, que são prejudiciais, né? Por exemplo, raio-x, ou as ondas ultravioleta, a radiação ultravioleta e outras, né? Por quê? A frequência é tão alta, carrega muita energia e o comprimento é muito pequenininho. Quanto mais frequência eu tenho, menor o comprimento de onda. Agora imagina essa onda sendo tão pequenininha, né? Muito pequenininha, ela tem poder de penetração muito grande, então ela consegue passar em muitos lugares, né? Então, eu posso também, né, aumentar um pouco mais, né? Se eu aumentar mais a frequência, a tendência é que eu tenha mais ventres, né? Então, agora eu tenho, 2 ventres e 1 comprimento, não é? 1,5, né? 1 comprimento e meio. O diferente desse, aqui era maior. Quando eu aumento a frequência, eu posso aumentar o comprimento, diminuir o meu comprimento de onda, né? Ele vai diminuindo. Eu posso diminuir mais. Agora eu tenho 1, 2, nem dá para ver direito. 1, 2, 3, 4, 5, né? Deu para ver, né? Deu para entender, né? Certo? Alguma pergunta sobre isso aqui? Não. Por que o ventre ele conta como meio? Que eu não entendi. Por que ele conta como meio? Porque ele é metade do comprimento de onda, um ventre só. Para a gente ter um comprimento inteiro, a gente precisaria ter uma equação para isso. Para equacionar, que ela é 2L dividido por N. Tá? Tem uma explicação lógica matemática por trás disso, só que eu demoraria mais tempo para explicar e talvez causaria mais confusão. Então, vamos pensar que para eu ter um comprimento inteiro, eu preciso ter o quê? Primeiro, o tamanho da mola ou da corda que eu estou usando, tá? Além disso, eu preciso ter também a quantidade de ventres que eu estou formando. Então, se a gente pega isso aqui, por exemplo, aqui não tem uma marcação, mas deve ser uns 45 centímetros, né? Meio metro talvez. Se eu pegasse esse tamanho, multiplicasse por L e dividisse por a quantidade de ventres que aparece aqui, eu teria o tamanho da onda que eu estou formando. O tamanho dessa onda depende da frequência que eu estou oscilando. Então, se eu oscilo muito, o comprimento vai ser 1. Se eu oscilo pouco, o comprimento vai ser outro. Tá? Bom, o que vocês vão fazer então exatamente? Vocês têm lá no AVA, agora eu fiquei na dúvida se eu abri ou não. Eu vou olhar agora, tá? Mas vocês têm lá no AVA, se não tem, eu vou abrir agora. Eu deixei ele invisível para vocês, senão vocês vão ficar na dúvida depois. 5 experimentos, tá? Que é o experimento de número 7, 8, 9, 10 e 11. Por que são 5? Porque ele é muito fácil de fazer, tá? Ele é muito simples e basicamente o que eu estou falando aqui, eu vou responder tudo, tá? Então o trabalho de vocês é só escutar o que eu estou falando e reescrever em algum, sei lá, no caderno ou quiser num documento Word, responder e anexar, tá? Então, por exemplo, o experimento número 7, ele vai pedir para a gente fazer o seguinte. Ele vai pedir para a gente pegar a mola que a gente levou lá para a sala, tá? Alguém puxa aí, por favor. Ele vai pedir para vocês esticarem essa mola e fazer um movimento para frente. Faz aí, Rayane. Mas eu tô com medo, né? Pra soltar. Ótimo. Aí ele pergunta o seguinte. Ele diz que esse tipo de movimento é de uma onda longitudinal, tá? E aí a pergunta que faz, por que é uma onda longitudinal? Porque ela vai e volta, se fosse fazer ela ia
No caso, tem várias classificações, né? Lembra que eu falei lá? Se ela é mecânica, se ela é eletromagnética, se ela é longitudinal, se ela é transversal, se ela é unidimensional, bidimensional, tridimensional, tem pelo menos 3 classificações. Isso aqui que ele está falando é com relação a se ela é longitudinal ou transversal. Porque Isso tem a ver com... Okay? Porque o impulso dela é na horizontal. Isso, é na horizontal. Vamos pensar. Essa separação de longitudinal e transversal tem a ver com a direção para onde ela vai. Para onde ela vai, tá? Então vamos pensar. Se ele fez o movimento para frente, ela está indo para onde aqui? Para frente, né? Claro que ela vai bater e vai voltar, mas assim, mas aí é uma outra questão, né? Ela está batendo, está voltando, porque é uma reflexão. Mas antes dela bater, ele faz um movimento para frente, ela vai para frente. Isso é uma característica de uma onda longitudinal. É a resposta, né? Então, se eu faço um movimento para frente, ela vai para frente. Significa que a direção de propagação é a mesma da vibração, certo? Agora, passa por cima do povo aí, por favor. É a mesma que o que, professor? Tá? É a mesma que a direção? Mesma direção de propagação é a mesma da vibração. Ou ao contrário, também é a mesma coisa, né? Ó, minha pele já está adiantada. Vamos pensar. Ele pede na número 8 para que vocês façam o seguinte. Para que você faça esse movimento. Agora, não, olha só, ele não está fazendo para frente o movimento. Ele está fazendo para onde? Para cima, né? E quando ele faz o movimento para cima, ele causa agora uma onda transversal. E aí ele vai pedir para você explicar o que é uma onda transversal, tá? A gente acabou de responder. É uma onda que se propaga na direção transversal do que eu estou movimentando. Ele está movimentando para cima e ela não está indo para cima. Ah, mas ela está subindo, professor. Tá, neste ponto está subindo, mas a ponta dela, né, está sendo direcionada para outro lado. Mesmo que você movimente para cima, mas a propagação dela está sendo na transversal, certo? Outra coisa, vai perguntar, quando ele faz esse movimento, ele está fazendo um pulso, vários pulsos, né? O que você observa? Ah, ele aplicou uma força em tal direção, aconteceu isso, parará, parará, a onda bateu, refletiu. Aí vocês vão escrever o que vocês estão observando aqui, tá? Tudo bem? Outra coisa, agora guarda aqui. Mais 2 coleguinhas. Deixa eu pegar aqui uma outra. Vou pegar aqui essa outra. 2 coleguinhas aqui. Ajudantes. Ó, o que nós vamos fazer? Puxa aí, por favor. Vamos pensar o seguinte. As meninas, na número 9, vai pedir para pegar a bola, essa bola aqui, e esticar ela 4 metros. Não precisa ser 4 exato, mas aqui tá bom, tá? As minhas colegas vão tirar o dedo daqui, colocar aqui para a gente não perder os dedos, certo? Ninguém quer perder o dedo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: alguém vai segurar ela fixa, firmemente, e a outra vai balançar, oscilar essa bola, né? Então, o que a gente quer que você faça? Né? Nós queremos ver aquele mesmo formato que nós vimos lá, de um ventre, depois 2 ventres, depois 3 ventres. Né? Primeira coisa, vamos formar aquela configuração de um ventre só. Começa, por favor, a oscilar ela de um jeito que ele fique só um ventre só. Essa configuração aqui simboliza, para quem conhece ou gosta de música, né? Lá na música tem os harmônicos, né? E isso daqui significa que é o primeiro harmônico dessa mola, é a frequência fundamental dessa mola. Por quê? Ela está tendo um ventre só, tá? Se ela aumentar a frequência com que ela bate, né, ou oscila a mola ali no caso, né? Peraí, deixa eu te ajudar. Vamos parar, aí você volta, Denise. Se ela aumentar a frequência que ela faz o movimento, pode colocar mais intensidade, só para ficar mais visível. Quando aumenta a força, a intensidade, ela pode aumentar a amplitude, tá? Se ela aumenta a quantidade de vezes, aí é a frequência, né? Aí, ó, tá melhorando. Vai lá. Tá melhorando.
Um pouco mais de força. Não, já está segurando aqui, tá? Isso, ó. Aqui, ó. Aqui é um ponto. Deixa eu sair que eu tô aqui, né? Aqui, pode continuar, Gabriel. Aqui, ó. Quantos nós teríamos? 1, 2, 3. Minha professora, ela não está mexendo aqui, está mexendo, mas a intensidade, na verdade, ela está ficando aqui. Mesmo que ela mexa lá. Então, o experimento lá vai perguntar quantos nós tinha quando tinha essa configuração. 1, 2, 3. Quantos ventos? 2. Tá? E aqui? É uma interferência o quê? Construtiva ou destrutiva? Destrutiva. E aqui? Construtiva. E o tamanho dessa onda? Por exemplo, isso daqui... Quanto que é de uma onda? Um comprimento de onda, né? Dá para saber o valor numérico? Dá, se eu usar aquela equação lá. Porque, olha só, 2L. A gente não... Ele não pediu para esticar 4 metros, não falei para esticar 4 metros? Então, 2 vezes 4, 8. Dividido por N. N é o quê? O número de ventres que tem. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, esse comprimento de onda vale 4. E se a gente aumentar um pouco mais a frequência, não a intensidade, a quantidade de vezes que vai oscilar? Isso, ó, passa lá. Isso, tá ficando um pouco mais rápido. Mais, isso, olha só. Tem mais de 3, 4. Isso, só mantém agora, ó. Então agora a gente tem 1, 2, 3 ventres. E quantos nós? 1, 2, 3 e 4, né? E aí eu faço a mesma pergunta, né? Quanto de onda eu tenho aqui? Aqui eu tenho um comprimento e meio, né? Aí vocês contam quantos nós tem, quantos ventres tem. Tudo bem? Eu estou correndo risco, então a gente pode parar, né? Certo, pessoal? A atividade é somente para responder sobre o que vocês viram aqui. Pode ser o Word, pode ser no caderno, tá bom? Aí vocês têm até a meia-noite para fazer isso, beleza? É porque tem 1 hora de aula ainda, né? Mais de 1 hora. Pode fazer no caderninho, pode fazer no Word, onde for melhor. Pode escrever lá e anexa até. Não, vou deixar.